Pronto, pessoal. Tá gravando, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou colocar aqui para reproduzir o banner. Calma aí. A gente estipulou minutos, professora, para apresentação? Eu acho que vocês têm um tempo bom até, né? 20 minutos para apresentar. Tá. Eu acho que eu não vou usar isso tudo, a não ser que eu me empolgue. Sim. E aí a gente deixa... Eu acho que talvez seria interessante a gente abrir depois, né? As duas escolas apresentam e aí a gente abre para perguntas, né? Pode ser? Pode ser, por mim tudo bem. Então é isso, né? Boa tarde a todo mundo lá, vocês estão. Dia difícil hoje para entrar, pelo menos para mim. Mas é um prazer, né? Expor um pouco do que foi esse primeiro módulo da gente que faz parte, né? Do programa de residência pedagógica. Bom, como tem aí o título, né? Vai ser, na real, para deixar bem certinho, vai ser um relato de experiência, né? Acaba aqui muito voltado para o grupo da parte da tarde, porque foi o grupo que eu participei, mas vou explicar isso tudo direitinho, começando agora. Tá? Então, para quem não sabe, a gente faz parte do programa de residência pedagógica, né? Que tem esse intuito de levar a mais prática, vamos dizer assim, né, uma prática pedagógica na história, né, suprir essa necessidade que a gente tem da prática, né, a gente vê muita teoria, e aí levar realmente a gente para a sala de aula, e nesse sentido a gente busca implementar, né, pensar esse ensino da história voltado para a teoria do ensino, da aula histórica, né, aí pautado pelo Hilsen, pelo Peter Lee, pela Barca, enfim, por vários pensadores que vão tentar pensar essa história, né, esse ensino, essa didática da história, buscando, muitas vezes, né, e principalmente, a análise de fontes históricas. Daí, o meu grupo, nós somos três, né, de três diferentes escolas, o grupo que eu fiz parte, a gente ficou com a escola estadual, professora Maria Margarida Lacerda, com o professor preceptor Marlos, e a princípio, né, no primeiro módulo éramos 10, hoje nós somos 9, porque saíram 2 residentes, entrou mais um, e a gente escolheu, junto com o professor, ficar com os alunos do terceiro ano do ensino médio, né, ou terceira série. E o professor Marlos, ele tem 4 turmas desses terceiros anos da terceira série, do terceiro ano A, B, C e D. Dessa forma, para a gente conseguir abarcar o terceiro ano como um todo, a gente se dividiu em 2 equipes, uma equipe para manhã e uma equipe para tarde. A equipe da manhã ficou reduzida, ficou com 3 residentes. Daí eles deram, né, toda essa regência, todos os 4 encontros que a gente deu, eles deram entre si. Em compensação da tarde, como ficou com mais residentes, ficaram 7, a gente fez um esquema de rodízio, de duplas, trios, para que todo mundo conseguisse fazer a regência. O conceito que a gente escolheu foi o conceito de imperialismo, né? A gente não quis sair muito dos conteúdos que o terceiro ano já veria, acho que também pensando muito, querendo ou não, pensando na necessidade deles para o Enem, a gente escolheu seguir o conteúdo, mas levar uma nova abordagem, pensar um pouco nessa teoria da história, né, da aula histórica. E aí, a gente pensou nesse conceito de imperialismo, conceito substantivo, né, de imperialismo, e os epistemológicos, a gente buscou trazer com eles, pensar um pouco a empatia histórica, né, e a interpretação histórica. E aí, a gente pensou em 4 encontros para conversar e para entender o imperialismo, tá? Os 2 primeiros foram bem teóricos, a gente acaba seguindo até nesse segundo módulo, a gente seguiu muito nesse caminho, dos primeiros serem bem teóricos, mais densos, e os segundos tentar pensar em outras abordagens. Nesse sentido, o primeiro encontro foi realmente para definição, né, definir o que seria o imperialismo, e nesse sentido a gente trouxe algumas próprias citações, na verdade a gente trouxe uma citação do imperialista, né, o Cecil Rhodes, falando um pouco e tentando
de novo, buscar dessa empatia histórica através de como esse imperialista se via dentro daquele contexto, qual a narrativa, enfim. E também uma definição de um dicionário de conceitos históricos, para realmente aí pensar o que seria o imperialismo. Depois, no segundo encontro, a gente trabalhou apenas com charges, tá? A gente pensou 3 charges diferentes, inclusive eu botei 2 aqui, nessas imagens enormes, né? Na verdade, são charges bastante conhecidas, que eu acho que a maioria eu já vi no livro didático, não sei, já viu em algum lugar, porque não são charges assim, nossa, de onde você tirou, né? São bastante conhecidas, mas a ideia não era ser desconhecida, mas sim a gente conseguir questionar essas charges, né? O que são charges, para que elas servem, que fontes históricas são essas, quem foi que fez, qual jornal saiu. Então, foram perguntas que a gente tentou construir com eles, né? O que será que essa charge quis dizer? Quem são as pessoas que estão representadas aí? Por que elas estão, né, cercando essa torta ou essa pizza, né? Embora o nome da charge seja torta, parece mais uma pizza, né? Foi até a piada que eu fiz lá, porque eu sou péssima de piadas, fico repetindo as mesmas. Mas, enfim, para entender qual seria, então, o que a gente conseguiria entender do imperialismo através dessas charges, certo? O terceiro encontro, a gente já buscou nessas novas abordagens, nem tão novas assim, a gente vê alguns módulos, alguns livros que pensam o darwinismo social enquanto consequência do imperialismo, a gente buscou trazer isso, a gente mostrou um vídeo, que é um vídeo também bastante conhecido, que é aquele teste de bonecas, né, que a gente tem uma bonequinha negra e uma bonequinha branca, são exibidas às crianças, e aí perguntando qual a boneca mais bonita, qual a boneca mais feia, por quê, e aí pensar nessas consequências do imperialismo, levando em conta a supremacia branca e tudo o que essa ideia de civilização superior ocidental traz como consequência até os dias de hoje. Inclusive, esse foi, para a gente, né, para os residentes da tarde, um dos encontros mais complicados da gente realmente debater e questionar, né? Foi mais um embate do que um debate, se é que vocês me entendem. Mas a gente teve muita relutância dos alunos, né? Não todos, e aí vale ressaltar que de uma turma de 10, 12 muitos, né? Mas não apareceu nada aqui para mim, assim, sobre o professor. Que às vezes fica aparecendo aqui para eu permitir a entrada, né? Tudo certo, desculpa, eu trabalhei, mas não é assim. Não, tudo bem. É porque às vezes fica aparecendo mesmo aqui para eu liberar. Tranquilo. Mas, e aí, foi bastante difícil. A gente teve alguns debates acirrados, uns embates, algo que normalmente, assim, para os professores que já estão em sala de aula, alguns assuntos realmente eles tendem a ser mais complicados de se trabalhar, de se pensar, e aí volta aquilo que a professora Gago falou no primeiro dia, né, de dar de perspectiva a sua opinião, não é verdade, isso não é verdade, isso não é ciência, é a sua opinião, então, assim, sabe, não acredito, não concordo, e aí a minha opinião é essa e não vamos sair daqui, né, então foi complicado nesse sentido. Mas aí o professor Marlos também, né, como ele tem muita experiência, chegou, acalmou os ânimos, e aí a gente conseguiu, de novo, né, voltar para onde a gente queria ir, encerrar a aula. Mas esse encontro foi realmente bastante... Olha aí, professor, aqui. Esse encontro foi realmente bastante complicado nesse sentido. No último, por outro lado, que de fato a gente foi falar realmente, né, do imperialismo cultural, que era algo que a gente já pretendia fazer. Quando a gente pensou em imperialismo, a gente pensou no imperialismo cultural, mas para chegar nele a gente quis dar essa, né, andar um pouco para trás, para depois para frente. E aí o imperialismo cultural foi bem tranquilo, né, essa percepção do quanto a cultura, e nesse sentido a cultura norte-americana nos influencia muito, na forma como a gente veste, na forma como a gente fala, o que a gente come, os filmes que a gente vê e por que a gente gosta de tal filme e não de outro, né? Então, esse encontro foi bastante tranquilo, foi interessante, eles participaram, realmente entenderam, se viram na situação, né? Embora o encontro anterior pudesse ter havido essa representação, né, esse entender
se entender enquanto, né, sociedade racista e tal, foi mais complicado. Tá? Então, esses foram os 4 encontros. Em cada encontro desse, a gente passava uma atividade de sintetização de narrativa histórica, né, que era, depois de trabalhar da fonte, de pensar das narrativas, eles sintetizarem isso, né, de outras formas. Então, no primeiro encontro, a gente pediu um meme, no segundo encontro, a gente pediu uma charge, no terceiro encontro, a gente pediu uma carta, e no quarto encontro, a gente fez realmente um questionário no Forms, certo? Para a gente poder relacionar esse questionário com o questionário de conhecimentos prévios que a gente aplicou antes mesmo de começar esses encontros. E aí, muito bem que bem, né? A gente fez esses 4 encontros, e aí, a partir dessa experiência, eu pensei, né, em algumas dificuldades, resultados e conclusões. Deixa eu deixar aqui. Subir aqui, voltar. Tá. Então, eu acho, e aí, de novo, deixando claro que essa é muito uma visão dos meninos da tarde, né, no macrocosmo, né, e no micro, mas micro ainda é uma visão muito particular, em alguns sentidos minhas, né. A gente teve uma discussão, a gente sentou, conversou sobre os resultados, o que a gente achava, o que a gente poderia melhorar, mas como a história, cada um, né, acaba tendo uma visão diferente do mesmo acontecimento. Com relação a essa experiência, algumas dificuldades que eu percebi foi realmente a questão da interação, né? Não esquecendo que esse módulo inteiro, ele foi realizado no período da pandemia. A gente ainda está, né? A gente fala assim, parece até que acabou, mas a gente ainda está. Então, imagine para os residentes que já não é fácil, principalmente quem ainda não deu aula, e ainda você dá aula pelo Meet, e muitas vezes sem conhecer os alunos. Então, a gente fez o período de análise diagnóstica, mas era como se o médico, né, essa questão de você diagnosticar algo, ele estivesse vendado, né, estivesse cego nesse sentido. Porque a gente ia para as aulas, a gente observava os encontros com o professor Marcos, mas a gente não via os alunos. A gente notava as participações de quem participava, mas quem não participava era quase como invisível, né? A gente vê uma letra, a gente vê uma foto, a gente vê uma foto de anime, um negócio assim, mas a gente não tem essa aproximação de ouvir eles falando, de perceber posturas, de perceber olhar. Isso complica muito o nosso entendimento. Inclusive, desse terceiro encontro, que foi o encontro mais polêmico, né, eu acredito piamente, até pelos alguns comentários que eles tiveram no chat, que às vezes talvez não houve realmente uma compreensão do que estava tentando se dizer. Não que de fato eles discordavam, enfim. É uma coisa que a gente, inclusive, pode parar para analisar com mais cuidado, né? Observando o que ficou do chat. E essa foi uma dificuldade, essa questão da interação, de conhecer, de diagnosticar as dificuldades e de conseguir, né, ter essa relação. Outra coisa que a gente teve muita dificuldade foi com relação às devolutivas, porque, de novo, a cada encontro a gente passou essas atividades, né, de sintetização da narrativa histórica, e a gente teve poucas devolutivas. E aí a gente pode pensar, será que é algo que realmente, pensando no contexto, é compreensível? Afinal, estamos numa pandemia, está todo mundo saturado, está todo mundo cansado, os estudantes estão sobrecarregados, os professores também, e por causa disso a gente não teve tantas devolutivas como a gente queria? Ou será que eles não entenderam o que a gente falou? Será que a não familiaridade com esse tipo de avaliação tinha impedido que eles tivessem compreendido e, de fato, feito? São algumas questões, né, que a gente pode pensar em dificuldades. Outra dificuldade, aí, bem particular minha, é o uso das fontes. É muito comum a gente usar fontes, mesmo sem conhecer a teoria dessa aula histórica, a gente usa fontes, afinal somos, né, professores de história. Mas muitas vezes é muito mais fácil e prático a gente usar fontes como ilustração, né, e não, de fato, questionar, e não levar os alunos a questionar. É um processo complicado, porque nem sempre eles querem, na maioria das vezes eles não querem, alguns, não todos, mas alguns. Daí a gente gerar essa vontade de entender, de pesquisar, de questionar, de que aquilo, né? E outro ponto também com relação às fontes, e aí é uma dificuldade minha, é de realmente trazer essas fontes que sejam dialógicas, vamos dizer assim, que não sejam, que não falem a mesma coisa, que, né, que apresentem
perspectivas diferentes. Para mim, ainda, talvez seja um conhecimento pouco de fontes, talvez eu tenha que procurar mais, me inteirar mais, mas é essa situação da gente colocar duas fontes diferentes. Para mim, isso ainda é muito difícil, e eu pretendo ainda a gente rever isso nesses próximos módulos para a gente conseguir trazer essa perspectiva, né, que é uma das perspectivas principais desse tipo de teoria, é colocar realmente fontes que dividam para que a gente entenda essas diferentes narrativas e perspectivas históricas. E, por fim, eu coloquei aqui muitas atividades, como eu já falei, né? Eu acho que talvez a gente tenha colocado muita atividade de sintetização, e nesse próximo módulo, o segundo que a gente está trabalhando, a gente já conseguiu analisar e diminuir essa quantidade, né? Pensando justamente nesse contexto que os meninos estão. Por fim, como conclusão, já falei demais, apesar... E justamente por isso, né, por toda essa experiência, eu ainda acredito e reafirmo que essa teoria, essa metodologia da aula histórica é de fato importante e necessária nos dias de hoje. Embora não seja fácil, embora eu acho que com o tempo talvez facilite, mas no começo nunca é fácil, tanto para a gente, né, enquanto professores, quanto para os alunos, principalmente os alunos do terceiro ano, que passaram a vida toda num método só, né, para nos últimos segundos, né, para acabar esse ensino básico, né, fundamental, eles serem introduzidos em algo novo, talvez também tenha, mas eu acredito que, acima disso, esse método, essa metodologia, ela é fundamental, justamente por tentar fazer gerar nesses alunos essa consciência crítica, né, que questiona e que olha o presente, né, e cria perguntas naquele passado, entende o passado por meio do presente, né, e aí buscando um futuro, né, com vistas para um futuro. Eu acho que é isso. Obrigada. Vou interromper aqui. Obrigada, Beth. Nada. Bom, depois a gente abre para as perguntas, colocações, né? Mas acho que foi bem bacana a sua apresentação. Parabéns. Israel, você e a turma, né, do Alberto Torres, da Escola Alberto Torres, por favor. Lídia, o Israel está tendo dificuldade para entrar. Ah, sim. Tá. Aí o João vai projetar aí, né, João? Tá. Vou sim. Pessoal que está participando, vão pensando aí alguma questão assim para perguntar para a Beth, de repente, né, de dúvidas ou de como se deu, né, algumas questões mais específicas, né, colocar questões mais pontuais ou então mais genéricas, tá? Vão pensando aí, questões para partilha também, enfim. Então, pessoal, alguém vai querer começar? Quem começaria seria o Israel. Eu começo mesmo? Eu posso fazer. Boa tarde, né? Meu nome é Julia Araújo, eu sou residente pedagógica desse módulo na Escola Alberto Torres, na Escola Estadual Alberto Torres, com a professora preceptora. O seu microfone desligou. Tá cortando, Júlia. O microfone vocês estão conseguindo escutar? Opa, agora sim. A gente parou na preceptora, tá, ok. Depois sumiu. Ah, tá. Enfim, né, com a professora preceptora Márcia, acho que ela está por aqui também. Enfim, a gente teve uma abordagem um pouco diferente dos outros colégios, eu acredito, porque a gente decidiu né? A gente decidiu fazer um ciclo temático especificamente, né? Onde essas aulas seriam dadas pelos residentes, e a gente focou sobre história de Alagoas. Então, a gente se dividiu majoritariamente em duplas para dar as aulas. Eu fui a única que deu individual, na realidade, né? Um pouco sobre a formação e a história
de Alagoas, né, o entendimento sobre o que é ser um historiador, o que é a história, o que é uma fonte, enfim, um pouco desse panorama geral. Essa aula foi dada pelo Israel e pelo Misael, no caso. Eu realmente não estou lembrando das ordens inteiras agora. Mas, enfim, a Isabela junto com, acho que foi o João, eles falaram um pouco sobre a questão indígena, né, discorreram um pouco sobre a questão indígena, desenvolveram a questão indígena, e foi uma aula muito massa, porque a gente viu ganchos dos alunos perguntando sobre esses assuntos depois. Eu dei uma aula sobre as pandemias em Alagoas, né, tentando fazer uma ponte com que contexto estamos agora e como, em outras situações, Alagoas, e particularmente Maceió, e particularmente o bairro do Bebedouro, já que os alunos são do bairro do Bebedouro, lidaram com as pandemias e com o higienismo, né? Dentro do final do século XIX, e, enfim, 1916, com a gripe espanhola e tal. E eu vi também uma aula sobre cultura alagoana, dada pelo professor Alex. E acho que ele deu com mais alguém também. Não estou conseguindo lembrar agora de verdade. Mas, enfim, a gente fez esse ciclo de aulas baseado na temática Alagoas, né? E foi muito proveitoso, assim, porque a gente viu que o interesse dos meninos, assim, a partir de Alagoas, era uma coisa que não era tão comum, assim, não é tão comum para eles verem, ouvirem e trabalharem em perspectivas alagoanas. E eu acho que é uma introdução massa. Então, basicamente, o panorama geral do que a gente deu foi esse, né? Eu vou passar a bola para os meus próximos colegas que quiserem apresentar um pouco, falarem um pouco agora sobre as experiências deles, né? Armin, você vai falar agora? O Armin tá aí? Então, depois dele seria a Bela. A Bela vai falar? Acho que o Armin também teve problema de conexão. Mas cadê o Armin? A Juliana já falou a parte. Oi. Deu uma travada. Tá Deu aí. uma travadinha aqui, mas já retornei. Então, gente, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho, né, de forma um pouco mais aprofundada, sobre o que a Júlia falou, a questão da escolha do substantivo, como foi colhido os conhecimentos prévios e as divisões das aulas, seguindo a nossa base de planejamento. A gente se fez uma reunião anterior, antes do início das aulas, em si com os meninos, que era justamente de pensar uma aula que englobasse os assuntos que não fossem distantes da localidade que eles estão inseridos e de realidade. Aí a gente usou, né, a aula de apresentação de acolhimento da professora Márcia, que é a nossa preceptora, para a gente trabalhar o que é história, o que é fontes historiográficas, e a partir daí a gente pensou de como a gente poderia aproximar esses alunos do papel do historiador, qual é a função da história, a partir do município ao qual eles estão inseridos em estado, que seria Alagoas, pensando então no município de Maceió. Para isso, a gente se baseou em temas, né, a formação histórica, cultural e econômica da Alagoas, por assim, e a gente separou essa aula, que seria geralzona, em 4 núcleos de estudo, pensando a história da Alagoas em a formação do historiador, dando uma ênfase ao papel do historiador alagoano como função de resgate da identidade alagoana, que foi a aula do Misael e do Israel. A segunda aula, pensando a cultura como um desses elementos de resgate da própria história local, aí que foi a aula que eu dei com o antigo Armin, junto com outro preceptor que, por problemas pessoais, não conseguiu se manter na residência, o Silvio Wallace.
a gente pensando, então, como a cultura vem para somar a esse aspecto. A aula da Júlia, né, sobre as epidemias, que fez todo esse resgate da questão do higienismo aqui no Estado, como também um vínculo, né, com as realidades deles. E, por último, a aula da Isabela e do João sobre história indígena, com destaque para alguns grupos indígenas aqui do estado de Alagoas. A gente fechou esse arco, né, com questões de conhecimentos prévios através de formulário. Até mesmo a gente fez uma criação de um grupo de WhatsApp para a gente se manter em mais contatos com eles. E esse espaço do WhatsApp do grupo foi criado justamente para a gente colher esses conhecimentos prévios, dado uma vez que nem todos tinham uma conexão assim tão legal para o acesso ao formulário. E esses conhecimentos prévios, eles foram fundamentais para a questão, por exemplo, de planejamento dos nossos planos de aulas, porque a gente usou o conhecimento prévio como mapa para a gente pensar possibilidades, né, de temas, subtemas, quais os recursos didáticos, tecnológicos que a gente poderia trabalhar, a própria questão do uso das fontes. E foi algo assim, muito interessante que veio a somar para a gente, né? Depois disso, né, as atividades seguiram também na mesma didática, né? A gente utilizou também do grupo do WhatsApp para fomentar as questões, atividades feitas por formulários, desde perguntas acerca, né, das aulas, a gente utilizou também da criação de memes, elementos culturais, como a produção de cartas, de cartazes, desenhos, que foram as atividades que a gente mais ponderou e foram escolhidas democraticamente pelo grupo, como uma forma de ser atividade um pouco mais leves, para não sobrecarregá-los nesse primeiro momento de aula com os meios tecnológicos pelo Meet, e a questão de formulário também. E, por último, nossas avaliações finais, né, a gente utilizou também do formulário, onde os meninos e meninas das 4 turmas, a gente ficamos com 4 nonos para agregar em aula, a gente utilizou também na criação do formulário para eles avaliarem como foi esse primeiro contato conosco e com as nossas aulas, e de forma que foram transmitidas para eles, se tinham algumas observações de melhoramento na questão da didática de cada para a gente pensar nessas possibilidades a partir das próprias opiniões deles, para a gente formatar o nosso segundo módulo, a avaliação por parte dos alunos. Essas aulas foram maravilhosamente bem, a gente teve críticas bem, digamos, construtivas. A forma que a gente se organizou para prestar essas aulas nesse momento pandêmico ao qual a gente ainda está inserido, refletiu bastante na questão dos conhecimentos prévios. Eles adquiriram, sim, em determinados graus, uma consciência histórica, até porque a gente trabalhou com questões que estão ligadas a eles nesse momento. E para esse segundo módulo, a gente já meio que estamos trabalhando com temas um pouco mais amplos, mas que não desmerecem a questão com a ligação com Alagoas, a forma que a gente pensou. A gente está utilizando, então, o colhimento desses conhecimentos prévios como uma forma de mapeamento para nossas atividades. E isso foi uma coisa que gerou bastante, e vou passar para a próxima pessoa do grupo para falar um pouco mais. Bela. Oi. Boa tarde, gente.
Como já citado, né, a gente sempre se reuniu, assim, em reuniões para discutir os pormenores das aulas, dos temas, questão de colher conhecimentos prévios, né. Nós observamos as aulas da professora preceptora Márcia e foi daí que nós tiramos essa ideia de fazer as aulas nesse projeto de História de Alagoas. Falando das aulas em si, né, foram 3 duplas em uma aula de uma pessoa só, que no caso foi a professora Júlia. Falando das aulas em si, a gente sempre se ajudava assim no chat, né? Quando um aluno perguntava o que significava um certo termo e tal, a gente sempre estava ali explicando para eles, enquanto o outro professor estava dando a aula. E como não tem como o professor ver o que estão falando no chat quando está presente no slide, a gente sempre dizia: olha, professor fulano, o aluno tal perguntou isso, você pode explicar? Então a gente sempre tá sempre bem unido assim, né, nessa questão das aulas. E também sempre tem um aluno que explicar para os outros o que significava o hermano. Sempre bota lá no chat, né, o que significava as coisas, e a gente começou a chamar ele de hermano informações. E ele colocava as informações em aspas. O que foi uma coisa boa para a gente poder explicar para eles que sempre que pegar informação de uma fonte, coloque aspas para dizer que não é sua. E foi bom a gente explicar isso aos alunos, que eles têm um costume muito grande de copia e cola, né? A gente sabe disso. Quanto à questão da recepção dos alunos, no começo eles estavam meio tímidos, eles não falavam muito, mas a gente entende que isso tem muito a ver, que foi o primeiro contato deles com a residência, mas mesmo assim eles sempre foram muito legais e receptivos com a gente. Eles começaram a se soltar mais na aula da professora Júlia. Ela cutucou muito eles. Ela mostrou fotos do cemitério, né, de Maceió. Ai, gente, vocês conhecem o cemitério? Vocês já foram aqui? Começaram a se soltar mais, dizendo que sim. Essa questão, essa parte das epidemias de Alagoas com o Covid, fez eles falarem bastante. Agora, minha filha, eles falam até pelos cotovelos. Eles se soltaram total com a gente. Foi muito mesmo. E eu gostaria de citar o caso, né, assim, um exemplo de 2 anos, que a resposta deles quanto ao plano foi muito gratificante para a gente. Primeiro, que eu gosto de é Renata, tá? Renata tem autismo, gente. Ela, os colegas dela, do Alberto, eles sempre incitavam ela, a gente sempre incitava a falar, e ela ficava tipo: ai, sério que vocês querem me ouvir? Sério que eu posso falar? E por aí a gente percebeu que na escola anterior da Renata, as pessoas não ouviam ela, né? E ela acabou se prendendo mesmo, sempre incitou ela a falar, e ela começou a se soltar bastante, né? Uma coisa muito gratificante pra gente. E ela comentou que estava se sentindo feliz, que ela podia perguntar as coisas pra gente, que ela podia dar a opinião dela. E o aluno é o Isaac, né? Chegou aqui no chat uma vez e falou: ai, antes eu olhava de história, eu achava chata, mas com vocês, esse projeto, eu tô ficando muito ansioso pelas próximas aulas, tá sendo muito legal. E essa resposta, assim, eu citei só esses 2 alunos, mas essa resposta deles foi muito gratificante pra gente. Eu passo a palavra para a próxima pessoa. É o João? Não sou eu, Misael. Bom, falar sobre como foi a culminância desse módulo, né? A gente pensou em fazer alguma coisa que pudesse fazer um momento mais de descontração para os alunos, né? Para a gente meio que comemorar esse encerramento. E a gente também queria muito presentear eles, né? Com livros. E a gente viu que eles também gostavam muito de animes, de mangás. E a gente queria presentear eles com mangás também, para aumentar essa nossa relação com eles, para fazer uma coisa boa e algo que fosse instruir eles, né? O que eles vão ler, vão enriquecer os conhecimentos deles, o imaginário, enfim. Aí a gente fez um sorteio, né? Não daria para dar para todo mundo. Fez um sorteio e aproveitou para usar isso para incentivar eles a fazerem esqueci como é que chama agora, que a gente uma atividade, né, que eles colocam num muralzinho. Aí a gente pediu para eles fazerem algum... Isso, um Padlet. A gente pediu para eles fazerem memes ou textos, qualquer coisa, para a gente colocar lá no Padlet.
para depois a gente comentar, ver como é que foi, como ficou e tudo mais. Eu acho que tem até alguns exemplos aí no banner. Se o João tiver como ampliar aí, eu acho que em cima, não foi? Parece que botou um ou outro. E foi um resultado muito gratificante, porque... Acho que não tem, não. Porque foram 24 pessoas que fizeram a atividade, né? Aí tiveram poemas, tiveram desenhos bem legais, tipo, que demonstravam uma compreensão histórica interessante que eles estavam desenvolvendo, demonstravam uma reflexão, né, a respeito do Brasil, a respeito da história de Alagoas, a respeito das aulas sobre pandemia. Cada um escolheu uma aula para poder fazer em cima daquela aula, né? Aquele mais gostou, aquele queria expressar alguma coisa de algum modo em relação àquilo. Tiveram poemas até assim legais de ver e tal, então foi uma interação muito interessante, e a gente pegou e sorteou entre as pessoas que fizeram a atividade alguns livros, alguns mangás, aí as fotos aí é da entrega, né, e a gente decidiu fazer um momento presencial para a gente se conhecer, para os alunos se reverem e para ter esse momento de entretenimento de uma maneira mais interessante. A gente fez presencialmente a entrega dos livros e dos mangás, e para quem não foi sorteado, a gente deu algum brinde, alguma coisa ali. A Márcia fez uns kitzinhos para tua leitura, tua estudo e tal, e a gente entregou e teve um lanchinho lá, né, que o pessoal preparou, e a gente teve esse momento de culminância, né, de entretenimento, de descontração, e eu achei, todos com certeza acharam muito gratificantes. Os alunos também gostaram muito, comentaram que gostaram dos livros. Nesse módulo, teve um aluno novo que chegou e o pessoal já estava comentando, que pena que você não estava no outro módulo, que já eram livros, já eram mangás e tal. Mas foi muito gratificante. Teve até um aluno que ele já saiu da escola, teve que mudar de escola, o Hermano, né? Não, o Hermano não. O Hermano? Não sei se é agora o nome dele. Teve que mudar de escola, mas ele permanece no projeto, né? Continua, já assistiu a primeira aula e disse que vai continuar assistindo as aulas do projeto, porque isso, Anderson, porque ele disse que gostou muito e tal, e aprende mais com a gente do que na escola que ele está, né? E, enfim, foi um momento de culminância e o projeto, em geral, muito gratificante para todo mundo, né? Acho que o João agora vai falar, né? Isso. Então, À vontade, evidentemente, a gente percebeu, né, baseado no que a gente falou ao longo dessa apresentação, que havia vários problemas com relação aos contextos, né? Seja o problema da questão com a Braskem, lá no bairro do Bebedouro, que a escola situa-se no bairro do Bebedouro, bem como também o contexto do ensino remoto, né? E que dois contextos diretamente ligados à escola em si, aos alunos e estudantes. Que o primeiro, como o ensino era remoto e houve a questão da Braskem, vários alunos tiveram que se mudar, né, para outros bairros, mas que continuaram via ensino remoto assistindo às aulas na escola, matriculados na escola, no caso, né. Outro contexto foi que eles não tiveram oitavo ano, né? Ano passado, basicamente, eles não tiveram aula de história, né? Então, o que seria o oitavo ano para eles, não houve, né? Então, baseado nisso tudo, a gente pôde perceber que o que a gente precisava fazer inicialmente era fazer uma aproximação, né? Já que a gente viu que havia uma diferença muito grande por conta do ensino remoto, né? Então, via essa aproximação, a gente pôde perceber que aquilo basicamente fez destrinchar as aulas, fez destrinchar o olhar deles sobre a matéria história, né? O ensino de história, né? Por conta de que a gente percebeu muito isso nos comentários, como o Misael falou anteriormente, de que eu lembro até de um comentário de um aluno que dizia: antes eu não gostava das aulas de história, mas com vocês eu passei a gostar muito. E também há vários outros comentários que, por exemplo, em relação à frequência, né? Enquanto que em outras aulas a frequência atingia 5, 10, 15, no máximo 20, nas aulas de história normalmente
atingia 20, 25, 30, né? A gente pôde perceber que o interesse deles estava mudando, né? Consequentemente, a cada aula, o interesse ia aumentando mais, por conta de que é o primeiro módulo, né? É mais ou menos uma apresentação da gente com relação a eles e vice-versa, né? Bem como, mas só um instante, que fazer um barulho aqui. Pronto, remontando. A gente pode perceber que na conclusão disso tudo, esse primeiro módulo foi mais ou menos uma esquematização para o segundo módulo, né? Como eu pude perceber também na aula inicial do segundo módulo, que foi com o professor Gesser. Não sei se ele está aqui no momento, né? Ele foi um professor ingressante, no caso. Mas que nessa primeira aula do segundo módulo, vários e vários alunos que antes, né, durante o primeiro módulo, não falavam praticamente nada, ou só falavam pelo chat, já estão começando a abrir o microfone e questionar, né? Isso daqui eu percebi que foi graças ao que fizemos logo no começo, que foi a aproximação, né? Via o grupo do WhatsApp, via também as aulas, né? E quando, como falaram anteriormente, quando havia uma aula, né? Não só uma pessoa da residência estava lá, mas sim praticamente toda a equipe, né? Apoiando, né? Incentivando e tudo mais. E é basicamente isso por enquanto. Terminou, João? Terminei. Beleza. O Israel tinha aparecido, ele ainda tá por aí? Oi, voltei. É que naquela hora tinha caído a minha Beleza. internet. Eu peço desculpa aí que caiu aqui, tive que fazer um gambiarra para conseguir voltar. É, eu ia começar falando, mas eu vou terminar aqui. Acho que já falaram desses pontos que eu vou falar aqui, mas eu quero reforçar para mostrar o quanto foi proveitoso e quanto foi bom esse primeiro módulo da residência no Alberto Torres. Primeiramente, a questão da união entre os residentes. Nós não fizemos algo tipo assim, você que se vire com a sua aula, então você que programa e tudo. Não, a gente ajudava um ao outro, como o pessoal falou, ficar no chat ajudando um ao outro, quando não conseguia ficar olhando. A gente se juntou para planejar as aulas, como é que seria feita a divisão, tudo certinho. Então a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal, porque a gente fez junto. Tanto é que a gente está apresentando hoje junto, porque foi um trabalho que foi feito por todos. Outro ponto que eu gostaria de colocar é a questão da escola. A escola estadual Alberto Torres, ela possibilitou para a gente trabalhar de uma forma muito boa, porque a escola em si, ela já prezava pelo ensino de qualidade. Quando, certo, João, depois eu dou essa possibilidade para você. Quando a gente chegou na escola, a gente foi bem acolhido, porque basicamente a escola, a gente gostaria de falar que a escola foi dominada por historiadores, porque desde o diretor, coordenação, o senhorzinho que fica lá na portaria, todos são formandos de história. Então foi bem interessante essa recepção que nós tivemos com relação à escola. E, como eu falei, a escola já pesava pelo ensino de qualidade. Tanto que os alunos, eles tinham um apego muito grande pela escola. Tinha aluno que saiu do bairro, foi morar em outros bairros de Maceió, outras cidades, e eles continuavam tendo aulas na escola, assim, pela questão também que foi remoto. Tem a questão do tempo também que eu gostaria de colocar, porque nós tivemos um tempo muito curto para trabalhar tudo isso. Foi tipo assim, 2 aulas nós fizemos a observação, em uma semana já teve que planejar tudo, então a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal com um tempo muito curto. E a gente sabe que agora a gente vai ter um tempo melhor, desse novo módulo, a gente vai ter um tempo muito bacana para trabalhar com eles, então a gente vai fazer um trabalho bem mais legal, foi muito bom, claro, a gente vai conseguir ter mais tempo de planejar, ter um feedback mais legal dos alunos com o tempo que a gente vai ter. Eu acho que seriam esses. Não, tem outro ponto que é a questão da recepção.
A gente ficou de férias do primeiro módulo para o segundo, de férias, assim, tipo assim, um período de recesso de uma semana, e uma semana e uns dias, só que eu já tinha ficado sem aulas com eles uma semana antes, então a gente pensou que quando a gente voltasse da, desse recesso, e eles voltassem também até as aulas deles, eles esqueceriam a gente e não iriam lembrar tanto assim da gente, então seria algo marcante, mas não. Quando a gente fez a recepção na, na na quarta-feira passada, foi bem interessante a forma como eles receberam a gente, falaram que estavam com saudade, estavam ansiosos para nossas aulas. Então, a gente vê que a gente fez um trabalho bom com eles por causa da recepção que nós tivemos com eles. Eles estavam ansiosos para a nossa volta. Bom, eu acho que seriam esses os pontos que eu queria colocar. João, você colocou aqui no chat aí que queria colocar outro ponto, é isso? Isso, porque eu havia esquecido antes, perdão. Faltou falar sobre a avaliação, né? A avaliação final, no final de todas as aulas, a gente fez uma avaliação com eles, e foi até um pouco parecida com o que a Beth fez na escola lá, né? A gente pediu para que eles fizessem tipo um desenho, um meme, um achargue, algum outro tipo de linguagem, assim, que fosse particular para eles, que eles pudessem demonstrar o que eles mais gostaram nas aulas, né? E quando vimos os resultados, né? Foram 24 alunos que fizeram no total, mas que o que mais a gente gostou não foi somente dos números, mas sim sobre o que a gente viu lá. A gente descobriu que há vários e vários talentos ali na Alberto Torres. Por exemplo, tem um aluno que ele fez um cordel baseado na história de Alagoas. Também tem uma aluna, né, que ela desenha muito bem e com base nesse desenho que ela faz, a gente percebe que ela coloca ali naquele desenho a sua subjetividade, né, a sua mentalidade de forma subjetiva naquele desenho que ela faz, né? Bem como teve um aluno também que fez uma charge irônica, né, que quando a gente leu assim, ficou, aí tem sarcasmo no meio dessa chave, né? A gente descobriu várias e várias coisas, como também um aluno, né, que não foi bem na avaliação, mas foi durante as conversações no grupo do WhatsApp, a gente descobriu que havia um aluno que tocava violão. Então, há várias e várias coisas que, com base na avaliação, né, que ela nos possibilitou, na verdade. E é basicamente isso. Eu posso dar só 2 pontos assim que eu fiquei pensando aqui durante toda a apresentação, que eu queria comentar, se os meus colegas me permitissem. Sem problema. Tá. A primeira coisa que, para mim, é o primeiro módulo, na verdade, o segundo módulo também está sendo uma experiência muito interessante, já que eu tô sem telefone e o meu computador teve problema, mandei para garantia, até agora não recebi de volta. Né? Toda vez que eu tenho alguma reunião, ou eu tenho alguma aula, ou eu tenho alguma coisa mais específica, eu preciso estar combinando com 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 amigos diferentes que moram aqui perto, alguma possibilidade que eu possa pegar um computador. Então, tipo, é bem complexo, na verdade, para mim, porque tá aqui preso dentro de casa, né? A pandemia, ela reflete diversos problemas que a gente não deveria ter numa normalidade, que a gente não teria nessa intensidade numa normalidade, não só de saúde mental, de, enfim, aumento de preços de alimentação, de enfim, tudo. Mas é esse novo normal que não existe, né? Não existe um novo normal. E acho que, para mim, isso foi muito, muito visível, assim, foi muito forte mesmo. E eu também observei bastante sobre, tipo, a questão da presença, né, dos alunos. A gente tinha um grupo ali que participava de uma forma constante, que interagia e que a gente tinha uma recepção incrível deles, mas a gente também teve muitos alunos que não tiveram acesso às nossas aulas por motivos de conexão, por problemas de conexão, por questões de conexão, e a partir disso a gente tentava disponibilizar o nosso material
ou enfim, um material que a gente trabalhou, mas para esses alunos mais especificamente também, né? Meu Deus, meu gato aqui derrubou coisas, tá tudo bem. Enfim, e foi muito a partir disso, assim. E também de ver, a gente tá dando aula para nonos anos e eu acho muito massa. A gente tá dando aula para nonos anos e eu acho muito massa ver a professora Massa, né, nossa professora preceptora, sempre pensando, tipo, olha, a gente tá dando aula para nono ano, o que é que esses meninos vão chegar no ensino médio, quais os conhecimentos que esse menino... Acho que talvez vocês estejam ouvindo um alto-falante que tá passando aqui pela rua. Enfim, né, EAD, ensino remoto. Quais conhecimentos prévios esses meninos vão ter, com que maturidade eles vão chegar no ensino médio, enfim, e isso eu acho isso muito massa, sabe, porque foi até um dos temas na nossa última reunião, assim, a gente não quer só estar ensinando história para esses meninos, a gente não quer que eles passem numa prova ou passem no Enem, mas que eles tenham uma consciência de que, olha, o meu bairro Bebedouro, ele está passando por um processo histórico. Antes desse processo histórico, o meu bairro Bebedouro costumava encher, e tem enchentes o tempo todo, e essas enchentes são reflexões de processos que foram feitos a partir do higienismo para tentar lidar com epidemias no século XIX. Entende? Então, essa visão de dentro para fora, sabe? Essa visão de se ver enquanto um ser histórico, de consciência histórica, sabe? E a gente está tentando trabalhar isso neles e eu acho que está sendo muito proveitoso, assim. Ver eles se desenvolvendo mais, ver eles falando mais, ver eles se comunicando melhor, e, enfim, né, tudo isso de descobrir esses talentos e tentar incentivar eles, e, enfim, está sendo uma experiência incrível, apesar de todos os meus problemas de conexão, todas as minhas dificuldades nesse momento. Acho que eu nunca estive vivendo momentos tão complicados, assim, na minha vida pessoal, de forma geral. Mas aí, sabe uma coisa que faz valer a pena? Muito, é tipo isso. Essa experiência foi mais ou menos isso, assim, isso é muito massa, sabe? É mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês também, um pouco. Enfim, é isso. Acabei aqui minha fala. Bom, eu creio que se nenhum dos meus colegas tiver mais nenhuma fala, acho que seria isso a nossa apresentação. Muito obrigado a todos que estiveram presentes hoje. Vamos abrir agora para perguntas. A Lídia, você está aí? Sim, estou aqui. Nossa, eu estava com a câmera desligada, acho que é porque eu estou fazendo umas coisinhas aqui, paralelamente e com o ouvido aqui atento. Bom, primeira coisa, parabenizar vocês, né, pela apresentação, e posso dizer por aquilo que vocês estão, né, realizando nas escolas, né. Não tão de perto, mas eu tenho acompanhado, né, todas as etapas e assim, infelizmente a gente não consegue assistir todas as aulas, né? Mas a gente assiste depois. Aliás, eu ainda tenho do primeiro módulo para terminar de assistir, né? Então, mas assim, parabenizar a todos, né? Beth, que apresentou o trabalho e o relato, né, de experiência, e colocou algumas questões também, né, que são mais questões mais gerais, mais de todas as dificuldades e das coisas, né, que deram certo, a gente vai colocar entre aspas, né, porque a gente está dizendo assim níveis, né, mas a gente está falando de questões que a gente considera que deram certo, né, mesmo que a gente não atinja um grupo, assim, todo mundo, todos os estudantes, né, as IOs, mas o fato da gente colocar, né, fazer eles questionarem, alguns questionarem, a gente já está conseguindo avançar bastante, né, nessa caminhada. E também ao grupo, né, do Alberto Torres, da Escola Alberto Torres, né, que pelo trabalho que Márcia vem desenvolvendo, né, e os demais preceptores, obviamente, né. Mas, assim, parabéns a vocês, e vocês colocaram aí, né, questões mais gerais, depois foram pontuando, né, cada um a partir da sua percepção, né, das questões mais que achou pertinente colocar aqui, né, em termos de avaliação, de metodologia, né, de trabalho com fontes, enfim, né.
E, claro, a partir também daquele banner, né? Mas eu, assim, abro para as perguntas agora, né? E não sei se alguém já colocou no chat, né? E aí depois eu coloco algumas questões também, mas eu vou abrir. Pessoal que está participando, alguém tem interesse de perguntar alguma coisa? Eu estou vendo que estão escrevendo no chat, mas... Eu queria fazer uma pergunta de forma geral, assim, não só para a Beth também, para os meus colegas também de residência e tal, mas, tipo, como eles viram, porque afinal é um momento de socialização, né, também. Como eles viram muito desse momento de estar na escola, mas não estar de fato na escola, de estar ali presente, mas não estar de fato ali, sabe? Especialmente para as pessoas que foram PIBidianos em outros momentos, ou participaram de outros momentos da residência pedagógica, assim, as diferenças que vocês viram nessas presenças e na comunicação sei lá, com os professores preceptores, com os coordenadores da escola, com o corpo docente, de forma geral, enfim, como enxergaram isso? Vai uma pergunta mais especificamente para a galera que já esteve, né, dentro da escola nessa condição de ou residente ou PIBidiano, enfim. Pessoal, alguém? Fica uma pergunta, por exemplo, Sheila, acho que Israel também já esteve, né? Você se refere a estar presente pessoalmente? Sim. Ela está se referindo. Certo. Eu estava querendo saber, ver se podia responder. Responder, Sheila? Se quiser, pode falar logo, Israel. Eu achei meio complicado essa questão de a gente não estar presente na escola, não estar... Tipo, se nós estávamos presentes, tínhamos contato com o coordenador, tínhamos contato com o diretor, bem ocasionalmente, mas foi difícil, assim, a gente conseguir pegar o ritmo da escola sem estar presente, sem estar convivendo com o pessoal da escola, sem ter aquela convivência olho no olho, sem estar conversando nos corredores. Então, para mim, foi interessante o que a gente conseguiu fazer, mas eu ainda gostaria de ter essa questão presencial, né? Conhecer mais a escola. A gente conseguiu se inserir bastante na escola, que até é algo que nossa professora preceptora, a Márcia, falava bastante essa questão, que se a gente ficar só dando aula por dar aula, isso vai ser só um estágio, isso não vai ser uma residência. A gente tem que se inserir dentro da escola, a gente tem que fazer parte dela. A gente conseguiu, na medida do possível, fazer isso, mas eu ainda achei que a gente poderia fazer mais se a gente tivesse presencial. Sheila? Oi, pessoal. Então, eu não fui integrante no primeiro módulo da residência, né? Só agora no segundo. Só que antes da residência eu tinha tido outra experiência com a escola e foi uma coisa totalmente diferente, né? Porque era no belo mundo pré-pandemia, já dizendo pós, prevendo futuros aqui. Mas o contato ele era muito diferente, porque, tipo, eu não sei qual é nem a cara da maior parte desses alunos, sabe? Porque os alunos da minha escola, eles gostam muito de mangá e etc. Então as fotinhas são tudo personagem de mangá, sabe? Então é muito difícil saber qual é a cara dessas crianças. É tipo isso, sabe? Se eu encontrar eles na rua, provavelmente eles vão falar comigo e eu não vou saber quem é eles. Porque eu só conheço os comentários do chat frenético, sabe? E sem contar que a relação com a escola era outra, né? Apesar de que quando eu entrei no PIBID, eu e os meus colegas PIBIdianos, que também fazem parte da residência, não nos sentíamos tão parte assim da escola, sabe? Aquela galera que fica, meu Deus, a gente fica no pátio ou na sala dos professores, a gente não consegue ainda lidar com isso, mas também nós éramos jovens demais, né? Era tipo, os alunos tinham 17 anos e eu 18, era meio difícil, né? Neném, real. Mas agora na residência, eu acho que a gente consegue lidar com esses alunos
de forma mais madura, sabe? De entender os momentos deles, de entender quando eles não conseguem ficar o tempo todo, de entender que eles ficam meio frenéticos e aquela conversa paralela que rola na sala tá acontecendo o tempo todo no chat e às vezes você fica, meu Deus, eu tô aqui dando aula sobre, sei lá, democracia, o menino tá falando, ei, vocês viram aquela música de K-pop? E você fica, como assim? Sabe? Mas não é que eles não estão prestando atenção, é que eles também têm a necessidade de se comunicar com esses outros alunos que talvez eles não tenham conhecido ainda. Eles estão firmando amizades online, sabe? E com a gente também. Sem contar de que os alunos da residência, eles são uns amores, é sério. Às vezes eu fico meio triste, mas esses meninos fazem a felicidade do meu dia. É o melhor trabalho que eu faço, sinceramente, né? E além disso, antes da residência, eu tive, não sei se sorte ou azar, de participar de outro programa, também na modalidade aí ensino remoto, que foi o caso do Conexão de Saberes, que eram outros alunos que já estavam ali estudando para entrar na faculdade, e também eram alunos que eu não conheci, sabe? Eram alunos que eu me comunicava via Telegram. Ou que eu gravava vídeos e ali não tinha nem a chance de ver eles respondendo nem falando nada, sabe? Era só eu e as câmeras. Então, para mim, essa experiência, mesmo que meio complicada, né, do Google Meet e de ficar vendo você mesmo por muito tempo, que já há pesquisas que apontam que não faz muito bem pra gente, né, ficar se vendo tanto tempo, às vezes parece que eu tô conversando comigo mesma. E aí surgem divagações enormes, né? É Mas por eu isso acho que eu que deveria ficar ligando a câmera, porque eu acho muito triste ficar todo mundo só telas sim. assim, com a foto. Aí eu Também realmente acho. deveria ligar a câmera. Inclusive, eu me tornei a aluna solidária, que toda aula da faculdade liga a câmera para não deixar o professor sozinho, porque eu sei que é muito ruim ser sozinho, sabe? Se sentir sozinho, mesmo sabendo que não está. Então, eu acho que é sobre isso. Apesar de saber que tem muitos alunos que não podem estar assistindo aquela aula e que eles ainda estão matriculados na escola e que estão tentando levar, aprender de outras formas, por mais que seja ainda mais difícil, os momentos com os alunos via Google Meet, os momentos das atividades, sabe, são extremamente gratificantes. A gente às vezes ri, às vezes a gente se surpreende com os projetos que eles criam, porque assim, a gente dá a possibilidade também deles criar os projetos aí, né? E isso tudo é maravilhoso, dá esperança, sabe? De dizer, olha, a gente vai ter sérios probleminhas no futuro, mas eu confio muito nessa galera que eles estão aprendendo algo, sabe? E talvez a maior lição que eles estão aprendendo agora seja a humanidade, sabe? Talvez não seja. Talvez eles não lembrem muita coisa sobre Revolução Francesa ou sobre algo agora. Mas graças a Deus eles estão no ano, então eles vão ver de novo no futuro. Mas sobre humanidade, sobre entender o momento do outro, inclusive o momento do professor, que hora ou outra aparece com uma criança no braço, que hora ou outra passa os familiares atrás. Porque acontece, minha gente. Hora ou outra tem alguém gritando, passando um carro de som. Eles começam a ver que professor é gente. Às vezes tem um Porque gato eles destruindo a casa, também Pois é, acontece. eles conseguem ver mais que professor é gente do que quando a gente está na escola. Porque não tem como eles dissociar a gente da nossa vida aqui, sabe? A gente tá dando aula, mas no fundo eles veem os livros que eu gosto e eles observam, viu, minha gente? Os alunos daqui da residência têm um olho muito bom. Eles veem até os títulos dos livros que eu tenho na minha casa, sabe? E eles comentam sobre isso e participam se relacionando num nível de afetividade que eu até estava mencionando para a professora Lídia, é muito grande, né? Eles realmente se conectam com você e não só via Google Meet. Então, eu acho muito interessante esse momento. Não creio também que seja interessante para o resto da vida, né? Só nesse momento da sessão. Mas que a gente possa, quando voltar, seja no formato híbrido, seja quando voltar necessariamente para o presencial, pegar essas lições de humanidades que nós aprendemos enquanto professores e que esses alunos estão aprendendo, inclusive com as dificuldades, para fazer da educação algo melhor, algo mais humano, mais cidadão e que respeite mais as humanidades alheias, sabe? Inclusive aquilo que a gente não sabe muito bem lidar, para entender que o outro tem suas singularidades, né? Claro que a gente não pode tolerar o intolerável, né? Como questões de preconceito e etc. Mas eu acho que esse momento vai ajudar a fazer de nós uma sociedade melhor, né? E eu quero botar essa fé.
É massa, é isso mesmo, vamos botar fé. Eu acho que a Adriana queria colocar alguma questão, acho que ela perguntou pelo chat, né? Ou não? Já foi respondida, professora. Obrigada. Tá joia. E, Vanieri, que bom, eu ia mesmo conversar contigo, viu? Que eu li aqui. Pode falar, Vanieri, por favor. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Gente, não vou ligar a câmera, porque aqui também tá cheio de animal. E eu tô gripada. Olha só, eu cheguei no final, mas, assim, a fala da Sheila, cara, é belíssima, né? Eu tô vendo a galera colocar poético. Eu já saí da universidade. Professora Lídia, parabenizo a senhora, porque eu sempre falo, quando você entrou no curso de História, foi uma reformulação na área do ensino de História, né? Porque a partir do seu trabalho a gente começou a ter uma direção, que até então a gente não tinha, eu até coloquei isso mesmo no meu TCC também, você estava lá na banca, enfim, agradeço mesmo pelo trabalho que você tem desenvolvido, que é fundamental, né? O seu trabalho é muito maravilhoso no curso de História, viu? E, assim, os alunos mesmo, espero que sejam tão gratos como eu sou, né, por ter tido você como professora. Sim, Sheila, achei linda a sua fala, eu acho que você falou de algo que é essencial, essa questão da humanidade, né, porque a gente sabe que não é um momento fácil, são várias dificuldades, vocês estão lidando com o ambiente e a realidade do que é uma sala de aula, principalmente num contexto que a gente não esperava vivenciar, né, que imaginava que a educação básica iria se tornar, né, EAD, enfim, mas é o que a gente tem para hoje e precisamos nos adaptar a essa nova realidade. E essa questão da humanidade é essencial. Eu estava apresentando hoje no simpósio e eu fiquei até questionando mesmo, né, assim, porque a gente debate tanto, mas como é que está sendo a nossa prática pedagógica, sabe? E vocês futuramente vão estar saindo da universidade, é muito bom repensar, né? Que tipo de professor eu quero ser e que tipo de imagem eu quero passar para o meu aluno, né? Porque a gente sabe das dificuldades e a gente tem que ser muito acolhedor. A gente sabe das dificuldades que o aluno enfrenta em sala, que agora é a casa dele, né? A dificuldade do acesso, muitas vezes problemas familiares, crises de ansiedade. O professor mesmo do simpósio estava falando da questão de como o aluno também resiste, né? Tem professor que acha assim, o aluno é preguiçoso, né? É por isso que não assiste a aula online. Não, não é isso. O aluno também resiste, né, assim, a isso que está sendo imposto a ele. Mas aí eu tenho uma pergunta, é claro, né, porque, assim, nos meus tempos de estágio supervisionado, a gente não era muito bem recebido na escola, os professores ficavam colocando um monte de dificuldade, enfim, tinham aqueles que se aproveitavam, né, eita, vem aluno agora para dar aula. E, assim, eu queria saber como é a receptividade dos professores com vocês que estão aplicando esse projeto da residência pedagógica. Obrigada a todos. Eu gostaria de responder, a Vanieri. Te amo, Ale, tu sabe, né? Minha vida. Assim, eu falo enquanto a minha recepção no Alberto Torres, né, desde a preceptora, a professora Márcia, ao restante do corpo docente da escola, a gente, da residência, a gente foi muito bem recebido, né? A gente foi muito acolhido. E isso mostra, e fora, né, o reconhecimento que a gente teve da diretora do Alberto Torres, do vice-diretor, dos coordenadores em si, né? Foi, assim, algo que a gente não estava, assim, tão esperado assim. A gente esperava essa recepção acolhedora dos alunos, não do corpo docente. E quando a gente recebe esse abraço de afeto, de reconhecimento da própria escola, a gente mostra que o nosso esforço, a nossa forma de, não vou considerar de trabalhar, mas sim de ensinar e também de aprender, foram reconhecidas desde do foco que a gente queria atingir, desde os meninos e as meninas estudantes, mas também o corpo docente. É tanto que a gente tem criado e fortalecido esse vínculo, né, entre nós residentes e o corpo docente da escola. E isso acho que é muito gratificante para a gente, que enquanto estudantes que estão em formação, sabe? Que geralmente é muito levado em consideração o que o professor está falando, e não o estudante que está em sua formação. E quando a gente vê
esse status de reconhecimento, a gente se alegra, né? A gente festeja. Assim, a gente do Alberto Torres, a gente foi muito bem recebido, e quero agradecer em nome dos demais residentes que fazem parte da mesma equipe que eu, e a professora Márcia que está presente, pela acolhida e pelo tratamento que a gente vem recebendo. Certo. E aí, só para completar, a gente também no Margarês não tem o que reclamar, tá? O professor Marlos, a coordenação, todos foram bastante receptivos, tiram as nossas dúvidas. Inclusive, eu fiz o estágio 2 no Margarês, sem ainda estar na residência, e mesmo não estando, o professor Marlos também foi bastante acolhedor comigo e com a Andressa, que nós éramos duplas no estágio. Então, assim, com relação a isso também eu não tenho o que reclamar. Muito bom. Obrigada, inclusive. Embora ele não esteja aqui. Mais alguém, pessoal, quer falar alguma coisa? Bom, só assim, se mais alguém quiser colocar alguma questão ou falar sobre isso que foi perguntado, né? Responder, inclusive, é só vocês erguerem a mão, tá? Enquanto isso, eu vou colocando algumas questões, porque Vanieri, né, Vanieri, você coloca uma questão que eu venho em todas as minhas falas, assim, todas as vezes que eu tô dentro da sala de aula, que eu tô num evento, qualquer momento eu estou sempre refletindo e pensando, inclusive falando, né, expressando a forma com que eu vejo o estágio supervisionado, quer dizer, não é aquilo que a gente espera, né, que é o ideal, mas muito longe disso, né, está muito distante. Essa configuração de estágio, ela é traumática, inclusive, né, porque ela é para vocês, é para mim, porque é uma luta, né, para a gente enviar os discentes, né, em fase de formação. Aí a gente precisa comunicar, intervir muitas vezes, porque está com problema, não, né, ele cria empecilhos, né, muitas vezes a gente não está generalizando, né, pessoal, aqui, mas tem pessoas que, realmente tem professores que não gostam de receber os estagiários, porque veem como uma forma de avaliação, né, de crítica. E, na verdade, né, isso é uma questão muito mais de formação continuada, né, e possibilidades de uma interlocução entre quem está se formando e quem está formado, do que qualquer outra coisa, né, ao meu ver. É um trabalho cooperativo, colaborativo, né? Um pouco o que a residência faz, né? Então, o PRP, desde o momento que o pessoal vai para a escola, porque esses preceptores já estão, eles fazem parte de um processo seletivo, né? Então, eles se apresentam, eles se candidatam. Então, a partir do momento que eles passam por esse processo seletivo e recebem esses estagiários, esses discentes, né? Esses e essas na escola, eles já estão, na verdade, a escola já está preparada, porque ela mesmo aceitou, né? Ela dá esse aval, né? Direção, equipe gestora, né? Tudo mais. E ao mesmo tempo, isso, né, também ocorreu na edição anterior, né? Que foi presencial do PRT. O pessoal recebeu muito bem, principalmente agregou mesmo, né? Já sabiam, os outros professores já conheciam, né? Embora, claro que, né, existem situações, né? Isso em qualquer lugar, em qualquer momento, mas de modo geral, eles foram muito bem recebidos, né? Nas escolas. Então, permanece Alberto Torres e Margarês, né? E só a diferença foi, agora, a gente está com Maria Lúcia, né? Com o professor Vitor, e saiu a escola da Bruna, né? Da professora Bruna, que foi a preceptora da escola de Rio Claro, né? Rio Claro, não, desculpa, gente. Nossa, como é que é o nome da cidade, gente? Vizinha? Rio Largo. Rio Claro. Eu estou em São Paulo, gente, é por isso que tem Rio Claro aqui. Rio Largo, tá? E aí, né, o pessoal ia até lá, enfim, né? Então, a gente... havia essas 3 escolas e aí mudou essa escola.
Então, é muito diferente, né? Porque existe um trabalho acompanhado, né? De acompanhamento. Então, o ideal era que toda a formação inicial, né, ela passasse pelo PRP, né, no processo de 18 meses, né, de construção dessa trajetória, né, ou, se não for 18 meses, mas pelo menos de 12 meses, né, que na verdade, assim, é um envio para a escola, mas é um processo que começa lá desde conhecer mais, né, de perto os estudantes, as e os, de fazer esse acompanhamento, então pensar o que é que, né, como Beth até colocou, nessa avaliação diagnóstica, que nesse momento de pandemia, obviamente que é muito mais difícil, então é muito mais difícil de conhecer a cultura escolar, né? Adentrar nesse universo, mas o pouco que a gente consegue conhecer através dessa observação, dessa avaliação diagnóstica. Então, é todo um processo de construção mesmo, de conhecimento, né? De tentar evidenciar os conhecimentos prévios, as carências de orientação, de interpretação, né? Para daí planejar as aulas, depois colocar em ação, né? E depois permitir também que haja a construção de novas narrativas. Então, a gente está se pautando, né, dentro do PRP pela educação histórica. Então, assim, que, na verdade, assim, tem dado uma outra cara, eu acho, também para o ensino de história, né? E isso, claro que eu sou suspeita, mas eu ainda acredito muito nessa perspectiva da educação histórica. E eu queria convidar você, Vanieri, para participar do nosso laboratório, do LAPEIS, né? A gente se encontra todas as terças-feiras, né? Às 14 horas, e a gente procura discutir textos, a gente procura discutir questões da prática, né? Textos teóricos, que muitas vezes fica aquela ideia assim, mas o que adianta esses textos, né? Vem muito esse questionamento. Às vezes a gente ouve, mas tem muito que os textos falam uma coisa, a prática é outra, né? Ok, mas é importante que a gente se aproprie das diferentes teorias, né? Sobre, né? Teórico-metodologicamente, né? Pensando nessas questões, para que a gente consiga melhorar a nossa prática, né? Então, a teoria ela é necessária, né? E ela pode também ser adaptada, né? Ela pode ser repensada, e essa prática a partir nessa base teórica, enfim, né? Então, eu queria falar um pouco isso, e não só convidar a Vanieri, né? Mas também os demais, né? Professor que talvez esteja aqui, que queira participar, ou então discente, né? Que vocês estão aí, mesmo que não seja do PRP, mas que queiram participar do LAPEIS, dentro das reuniões. Então, é um pouco dentro dessa perspectiva aí, né? E ações como o próprio evento, né? Que está ocorrendo agora, que se encerra hoje, e também o curso de formação continuada que a gente oferece para os professores da educação básica, né? Sempre, anualmente, né? E às vezes até em 2 momentos. Enfim, né? Todos estão convidados, né? Então, e agradecer muito, Vanieri, e os demais aí que foram gentis, né? Porque isso é gentileza de vocês dizer isso, né? Enfim, eu acho que a gente é motivado por vocês, né? Eu acho que vocês são os grandes, assim, responsáveis por qualquer iniciativa nossa, né? Ela vem dessa resposta que vocês nos dão, né? Que vocês né, seja lá, né, 2, 3, 5 professores ou discentes que estão participando e que gostam disso, né, e que levam, que são compromissados, a gente também tem a obrigação, assim, acho que moral e ética, né, da gente responder. Então, acho que é um pouco isso, né, apenas agradecer, e estou muito feliz com os resultados, inclusive desse evento, né, o evento tem sido muito bacana, né, as discussões dos simpósios temáticos, né? Hoje a gente tem a conferência de encerramento, tivemos esse momento agora à tarde, né? Que também está sendo extremamente assim, né? Construtivo e muito bacana mesmo. E também queria só falar rapidamente, pessoal, não sei se mais alguém tem alguma coisa para colocar, tá? Mas que o João estava dizendo, né, no processo de avaliação, e ao mesmo tempo dizendo de como, né, conseguir identificar algumas pessoas alguns estudantes que têm, né, que têm talentos, que
que desenham bem, ou então que têm outras aptidões, né? Eu não vou nem dizer habilidades, porque esse negócio, habilidades e competências me dói um pouco, assim, né? Quando a gente fala sobre. E aí, pensar um pouco, né, de como isso é importante, né, João? Porque, e demais, né? Todos vocês. Mas é aquilo que a gente, né, seguindo o caminho da educação histórica, que trabalha com a aula histórica, né? Então, essas diferentes formas de socializar, né, de expressar as narrativas. Então, é o aprendizado, então, seja uma charge, seja um desenho, né, seja uma paródia, né? Ontem mesmo, num trabalho muito belíssimo mesmo, que apresentaram no nosso simpósio temático, né? A menina fez uma paródia também que eu achei muito, muito, muito interessante. Então, assim, a gente vai descobrindo formas, né? Tipos de formas de socializar, né? Formas de socializar as narrativas, as diferentes narrativas que são construídas, né? Da aprendizagem histórica, né? Então, também nesse sentido, né? Pensar assim que hoje a gente está numa outra pegada mesmo, né? A Vanieri, que foi aluna do estágio, né? Passou pelo estágio comigo também. Né? A gente está com a educação histórica, com a matriz da aula histórica, né? Pensando em projetos de docência. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem agora também uma outra, né? Uma outra dimensão, assim, uma outra perspectiva de ensino de história, né? E eu tenho certeza que, né, pela tua formação, obviamente, né, ela foi extremamente necessária, mas a necessidade da gente estar sempre, né, se reinventando e se atualizando. Então, acho que também nessas discussões, né, a gente está abrindo, eu falo isso para todos aqui, né, pessoal, para aqueles que já conhecem, claro, o trabalho, mas a gente está tendo uma rede, né, estabelecendo uma rede, assim, internacional, inclusive, né, em relação à educação histórica. Então, acho que isso tem tido, assim, muitas, né, tem sido muito, muito bacana, né, tem trazido resultados, e a gente espera que isso, né, esses resultados venham, né, cada vez mais, mas principalmente para a nossa construção do nosso saber fazer, né, cotidianamente, da gente pensar essa prática, né, que deve ser repensada cotidianamente, né, então um pouco isso. E já passo para você, João. E acho que Beth, né, Beth colocou, acho que, né, eu admiro o trabalho de todos vocês, né, eu poderia dizer de cada um de vocês, assim, questões, assim, muito, né, pontuais, de como eu tenho passado a admirar vocês cada vez mais, né, no trabalho que vocês desenvolvem, né, no comprometimento, né, Israel mesmo, Israel é uma pessoa, assim, que eu tiro o chapéu, assim, como para todos vocês, né, mas Israel entrou mais tímido, né, eu lembro muito do Israel nos nossos eventos, né, e ele entrou muito tímido, e olha, eu acho que ele está me saindo assim, melhor que a encomenda, sabe? Aquela coisa bem... Israel, eu estou dizendo melhor que a encomenda porque é só uma gíria, né, boba que a gente faz, né? Mas Israel se empenha muito, né? É uma pessoa comprometida, como todos vocês, né? Eu acho que assim, João, se eu disser aqui nomes, né, eu vou estar sendo injusta. Mas Beth também colocou uma questão que é a dificuldade, e ela sempre coloca esse questionamento, né, de trabalhar com a aula histórica, né, embora eu acho que ela faz um trabalho assim, extremamente importante, interessante, né, eu tiro o chapéu assim, para todo o trabalho de vocês, né, mas Beth que mencionou isso, né, então essa dificuldade de trabalhar com a aula histórica, né? Eu acho que assim, acho que o grande desafio, gente, é a gente seguir um pouco na perspectiva que a Marília Gago colocou, né? Se não dá para o todo, né, da aula histórica, mas a gente pensar algumas interfaces aí, né? Alguns conceitos epistemológicos para desenvolver, né? Trabalhar mais do que os conceitos de substantivos, né? Porque esses a gente vai, independente, a gente vai fazer ou de projetos temáticos, a gente vai agregar, né, conteúdos que já estão propostos, a gente vai pensar em projetos, enfim, né, temas,
Mas, por outro lado, a gente tem, né, os conceitos epistemológicos. Então, eu sempre dou, acho que vocês estão enjoados, né? Mas para quem sempre tem um novo que escuta a gente, né? Mas eu dou o exemplo da ditadura, né? A ditadura, eu acho que é um exemplo clássico, assim, que eu dou, e vou continuar dando, né, esse exemplo, de trabalhar com ditadura, né? Quer dizer, não é só trabalhar a ditadura, aquela ideia do fato em si, né? Do conteúdo histórico, de passar aquele conteúdo, né? Mas é de trabalhar pensando, né? Quais objetivos nós temos por detrás dessa, de ensinar, né? De trabalhar com fontes históricas, né? E trabalhar o tema da ditadura, por exemplo, né? Então, acho que é muito isso, né? Essa pegada de pensar os conceitos epistemológicos, né? De talvez, né, em alguns momentos, olha, onde é que dá para a gente usar alguma coisa da aula histórica, né? Aqui nesse conteúdo, né? Nesse conteúdo histórico, nesse conceito substantivo, que é como a gente chama, né? Como a partir de Peter Lee, né? E também os conceitos de segunda ordem, que são os epistemológicos, né? Então, qual é o sentido mesmo de se ensinar a história-ciência, né? Que não essa relação, né? Senão essa relação com a vida prática, com o cotidiano, né? Então, relacionar a ciência com a vida prática, né? Então, eu acho que essa perspectiva da educação histórica, ela é assim, para mim, ela é apaixonante, né? Ela é um pouco aquilo que o próprio Peter Lee diz, né? A gente tem um tesão, a expressão que ele usa, né? O tesão a partir em estudar, né? Em pensar na perspectiva da educação histórica. Então, eu acho extremamente assim, importante hoje, principalmente nos dias de hoje, como Júlia também falou, mas como Sheila mencionou, né, sobre essa é realmente o sentido. A Sheila pegou assim no cerne mesmo da questão, né? A gente é o que a educação histórica tá buscando, né? Quer dizer, que ela potencializa, que ela desenvolve, que ela reforça, né? Que ela traz contribuições, que é justamente nessa história, né? Nessas histórias difíceis, né? Sei lá, seja de qualquer situação, né? Dessa história difícil, na história controversa, né? Na história sensível, né? E controversa. Então, é isso, né? Eu acho que eu acho que, de certa forma, os meninos da educação básica, os e as, né? Nós, né, enquanto universidade, os professores da educação básica, eu acho que cada um de nós vai conseguir e está caminhando assim para esse olhar, né, mais atento, para se tornar mais humano, sabe? Para a gente ver o outro, né? A gente se colocar na perspectiva do outro, né? Então, a ideia da empatia histórica, né, que é tão trabalhada na educação histórica. Então, tentar compreender e não apenas a gente, né, atribuir juízo de valor, né? Formar uma consciência histórica que é de raciocínio, né? Raciocínio, aprendizado histórico, né? É a cognição, né? Funcionando em nós, e não apenas atribuição de juízos de valores, né? Que é o que, na maioria das vezes, nos conduz e conduz a tomadas de decisões, né? Mas é para além disso, é para a gente pensar mesmo, né? Qual é a consciência histórica, né? Como ela é formada e como ela também serve para nos orientar, né? Na nossa vida, né? No tempo e, principalmente, né? No nosso tempo presente, na nossa vida prática. Então, eu queria, assim, muito, muito mesmo, parabenizar todos vocês e dizer do orgulho que eu tenho de estar nesse programa, né, que é um programa que vai fazer a diferença, com certeza, na formação de vocês, né, que está fazendo uma diferença muito grande, né, o nosso curso, que é o curso que, dentro da UFAL, tirando as áreas prioritárias, que é português e matemática, né, é o único subprojeto, ou um dos subprojetos que tem, né, que tem 24 bolsas, né?
Então, realmente é um programa que tem feito a diferença, não só para vocês que estão em processo de formação, mas os professores, preceptores, né, que fazem esse contato com vocês, que recebem vocês, e também para quem está lá na ponta, né, que é na base, que é a educação básica. Né? Tenho certeza que as aulas que vocês estão, né, o trabalho que vocês realizam, ele é de extrema importância, tão necessário nos dias de hoje, né, onde a gente vive tantos negacionismos e tanta falta de humanidade, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Mas, assim, dizer que estou com muita saudade de vocês, queria mesmo que a gente pudesse juntar aquela galera toda e vamos para as escolas, né? Mas, enfim, a gente espera que ainda dê tempo, né? Mas que, acima de tudo, a gente tenha saúde, né? Isso que mais importa. Mas eu vi que o João, né, tinha ele da mão já faz um tempo, né, João? Coitado, já até esqueceu. Foi. Pode falar, João. São só 2 pontos mesmo. O primeiro é sobre o módulo 1 da residência, e o segundo sobre a graduação em si. Esse sobre a residência é mais sobre a linguagem, a forma de linguagem. E quando a gente começou o primeiro módulo, né, a forma com que a gente se comunicava com os alunos, né, era uma forma muito assim acadêmica. Né? Aí a professora Márcia, conversando com a gente chegou na conclusão de que uma linguagem menos formal seria a ideal para tornar possível uma maior aproximação com os alunos. Isso deu muito certo, né? E o segundo ponto é sobre a graduação em si, que eu me lembro, eu já estou no 7º período, mas relembrando assim as matérias que já cursei, foram poucas que trabalharam com o ensino de história, assim, principalmente trazendo a temática para a sala de aula. Eu lembro que no 2º período teve uma eletiva com você, Lídia, né? O ensino de história sobre as linguagens, né? Eu lembro que recentemente, no 5º período, a gente teve história indígena com a professora Michele, e nela ela passou uma avaliação que essa avaliação dela era a gente fazer um Instagram, né, e utilizar tipo, memes e essas ferramentas, né, memes, charges, para quebrar aquele estereótipo do índio, do indígena, né. E a gente utilizou esses Instagrams que a gente fez, né, o Israel, eu creio que também já fez, que é o índio de iPhone, isso, índio de iPhone. Né? A gente pegou esses memes que a gente utilizou, eu e a Bela utilizamos na nossa aula sobre história indígena. Né? E eu quis dizer basicamente com isso sobre a importância dessas formas de avaliação dentro da graduação, né? Que muitas vezes se reduz somente a um texto ou algo do tipo, mas que muitas vezes esse texto não condiz com a realidade em sala de aula. É basicamente isso. Tá certo, João. Vaniele? Minha fala, antes, porque eu estou aqui lembrando ainda da fala do João, esse ponto que você colocou da questão da linguagem, ela é fundamental, sabe? Muitas vezes a gente está ali na universidade e, assim, quando eu entrei em 2013, né, e uma coisa que começou a se tornar debate foi o fato de, às vezes, o curso de licenciatura, ele está mais formando pessoas meio que... Aqui tem animais também, viu? A gente parecia que estava se formando no bacharelado, sabe, assim, eu parabenizo muito o programa de residência pedagógica, porque a questão da formação continuada, né, é necessária para todo professor. A gente precisa voltar para a universidade, ter contato com a universidade, para sempre estar se capacitando cada vez mais. Mas aí vem a questão será que a nossa fala está sendo acessível ao nosso aluno? Né? Porque muitas vezes a gente fica impregnado, sabe, assim, em alguns conceitos, falas e autores que a gente ouve na universidade, né? E às vezes a nossa fala ela não é acessível aos alunos ao nosso público, né? Por isso que a gente precisa ficar pensando nisso, né? Assim, será que a minha aula ela está sendo acessível aos alunos? E o segundo ponto que você colocou também, desse olhar que o curso de História começou a ter para a questão da formação no ensino de História, que até então não tinha,
né? A gente via as matérias e parecia que a gente não estava se formando para ser professor de história, sabe? Né? Aí por isso que eu parabenizo muito a professora Lídia, né? Porque foi aí que a gente teve essa mudança mesmo e esse olhar para as linguagens que a gente pode utilizar como meios para alcançar o nosso aluno, até porque esses alunos hoje em dia, eles aprendem mesmo através dessas linguagens, com a charge, né, com um filme, com uma fotografia, um meme, né, e eles produzem também isso. Né? Então, eu acredito que vocês estão trabalhando isso nesse programa de residência pedagógica, e a professora, parece que tem uma professora que acompanha aí, né, a Márcia, parabenizo também, porque é muito bom ter a participação dos professores que trabalham junto com a gente nesse momento. Professora, eu vou começar a acompanhar o grupo, porque também, assim, a gente está diante de um novo problema, não é só a pandemia, né? Vem o pós-pandemia, que a gente tem que pensar, como é que a gente vai receber os alunos, né, quando voltar às aulas presenciais, porque isso vai ser uma realidade. Né? Nem nós, professores, temos condições de ficar mantendo as aulas online por muito tempo, e nem as escolas. A gente sabe o custo, enfim, e que a educação, infelizmente, não é prioridade no país em que a gente vive. E entra e a gente entra em um outro debate, que é essa reformulação do ensino proposto pela BNCC. Né? Eu não sei se isso já está em discussão no curso de História, que é algo que preocupa muito nós, enquanto professores, essa descaracterização das disciplinas, né? Assim, interdisciplinaridade é válida e necessária demais, né? Mas a forma como está sendo imposto, que a gente sabe o objetivo por trás disso, né? É uma tecnocracia, é um ensino tecnocrático mesmo, né? Tanto que agora, né, assim, a gente vai estar preparando alunos para um mercado de trabalho. Até parece que a gente voltou lá naquele momento, né, quando foi colocado os sistemas S. Enfim, minha reflexão é essa, mas parabenizo a todos mesmo pelo trabalho, pessoal. É muito importante essa participação de vocês e, é claro, o trabalho que vocês têm desenvolvido junto com a professora Lídia. E a gente da educação básica só agradece, viu? Obrigada, Vanieri. Acho que é isso mesmo, né, pessoal? Realmente, a gente tem debatido muito isso, pelo menos dentro do PRP, né? Questionado, né? Questionado no sentido assim, a gente sabe que essa mudança, né? Ela vai vir de cima, imposta, e é um pouco também a proposta, né, do seminário de discutir justamente isso, né? Quer dizer, essa tecnocracia, né? É esse sistema, a BNCC, na verdade, é a volta ali para a inserção, né? Que aquilo que a gente viveu lá na década de 60, né? Do século passado, e a gente não mudou, né? Não mudou muita coisa e a gente continua caminhando para isso, né? Mas, enfim, é muito complicado mesmo. E realmente a gente precisa estar discutindo, acho que isso também a gente tem que trazer como pauta para o nosso LAPIs, né, para a gente continuar discutindo, mesmo que a gente acha, de vez em quando a gente considera que não vai resolver muita coisa, mas a gente precisa trazer para as discussões, sim, né, e ver o nosso papel e possibilitar, né, diálogos e interlocuções, e muitas vezes reivindicações também, né. Enfim, né, eu acho que a gente vai ter vamos encerrar, né, pessoal, que são 5h30, daqui a 1 hora a gente tem atividade cultural, hoje o ZP, que é o Anderson Bernardo, se eu não me engano, Anderson Bernardo, né, isso, Sheila está colocando aqui, gente, de novo o formulário, né, para preencher, gente, preencham lá, tá? Que é a lista, e a gente, da lista para quem apresentou, isso é interno, tá? Pode deixar com a gente, tá bom? E esperamos vocês, gente, no nosso... A gente vai ter simpósio temático também no Encontro Nacional, apresentem trabalhos lá, isso serve para o PRP, para a galera do PRP, para os professores, enfim, né? E hoje à noite, daqui a pouco, a gente tem a atividade cultural, e depois a gente tem a conferência de encerramento com a professora Juniele, da UF, vai ser bem bacana também, né? Para a gente tentar entender um pouco a educação, a história pública, né, no nosso país, enfim, né? O que é isso, né? Ainda a gente sabe muito pouco sobre isso. Então, acho que é isso, né, pessoal? Um beijo grande, vou encerrando aqui a gravação. Lídia, Tá?
Vamos fazer nosso momento fraterno de fotos, porque nós somos É todas verdade, pessoas. vamos lá. Uma foto. Vou aqui. Espera aí, Vaniele.